Leia a Bíblia em um ano, dia 6. Gênesis capítulos 16 ao 18. A origem dos árabes ismaelitas. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar ficou grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injustiça que está me sendo feita. Coloquei minha serva entre os teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti uma afronta. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. A partir deste momento, Sarai passou a maltratar a sua serva, de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou: volta à tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho. E tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem no deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: teria eu mesmo visto aquele que me vê? É por este motivo que o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de Ber-Lai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz ao filho de Abrão, e este deu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. A circuncisão, sinal da aliança. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamará Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações.
Eu te tornarei extremamente fecundo, e a ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti. Darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis que a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro, a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer um do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do meu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não será mais chamada de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto nascidos em sua casa como os comprados de estrangeiros. Isaque, o filho da promessa. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado das Carvalhas de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens de pé, a pouca distância.
Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por um momento. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu em pé junto a eles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagavam: Onde está Sara, sua esposa? Ele afirmou: Está na tenda. Então ele prometeu: Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: Agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: Por que ri, Sara? Conjurando: Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: Sim, é verdade que tu riste. A intercessão de Abraão. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo a Sodoma. E Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo da minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se a Sodoma. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: Destruirás o justo com um pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará a justiça o juiz de toda a terra?
Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abrão: eu me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraão: que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou ao seu lugar.